Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Gostaria que os irmãos estivessem atentos à palavra do Senhor nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Livro das Revelações do apóstolo João. No capítulo 3, melhor dizendo. Livro das Revelações, do nosso apóstolo amado João. No capítulo 3. Eu gostaria de ler apenas o verso 12. Apocalipse 3, verso 12. Gostaria muito que você prestasse atenção nessa palavra. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Uma igreja que sofre, uma igreja que é pequena, uma igreja que é limitada, mas que não nega o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao que vencer, eu falei coluna no meu templo, no templo de Deus, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se sentar, meus irmãos, o Senhor peleja por mim, e o Espírito fala. Essa igreja tem uma particularidade muito boa para quem é fiel com Jesus. É uma igreja que está num certo conflito. Qual o conflito? Poxa, eu fiz tudo certo. Fiz tudo aquilo que o meu Deus pediu. Eu honrei Ele em todas as situações. E as portas se fecharam para mim. As coisas não andaram bem. As coisas não aconteceram da forma como eu queria. E aí eles estão jogados a um canto, porque há uns problemas acontecendo ali. Aqueles que se dizem ser e não são, vêm para questionar a luta. Porque hoje é pregado um evangelho de que se você é crente, você não passa por problema. Se você é crente, você tem que andar a vento em popa, vencendo tudo. É verdade, você vence, mas para vencer primeiro tem a luta. Primeiro tem um problema, primeiro tem a adversidade, primeiro tem a afronta. E tem alguns que estão dizendo para eles, olha, Deus não é com você. Mas essas pessoas estão mentindo. Essas pessoas estão mentindo. Estão mentindo contra a verdade. Estão dizendo que aquele que está fiel com Deus, quando sofre, ele não pode estar sofrendo. Isso é mentira, irmãos. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós entramos por um caminho estreito e apertado uma porta. E são poucos os que entram por ela. E essa porta e esse caminho te levam a uma salvação em que não é privilégio para muitos, não. São para pessoas selecionadas, pessoas que sabem amar e ser amados. E o amor não se resume em coisas boas apenas, mas no dia dos problemas, das adversidades, é aí que o amor brota em 1 Coríntios 3, quando diz, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera, mas esse amor jamais acaba. Então quem está em Cristo Jesus sabe muito bem o que é isso. Quem está em Cristo Jesus sabe muito bem o que é isso, e é o que está acontecendo com Filadélfia. E aí o próprio Jesus se manifesta e diz para ele, meus filhos, aprenda uma coisa, porta que eu abro, ninguém fecha. Mas porta que eu fecho, só eu abro. Não adianta você correr para um lado, não adianta você bater para o outro, não adianta você querer forçar numa circunstância. Essa porta não abre, porque quem abre sou eu. Então muitas portas que estão na tua vida fechada,
Se você é fiel com Deus, isso é, se você é fiel com Deus, e eu espero estar pregando para a gente fiel com Deus aqui, porque se a porta da sua vida está fechada, meu irmão, e não há nenhuma coisa que degrine a tua fé em Deus, e o amor e a fidelidade, o teu altar está íntegro perante Ele, não tem demônio na sua vida, não tem diabo na tua vida, coisa nenhuma, não tem olho de inveja que pode fechar uma porta na sua vida. Quem fechou essa porta é uma pessoa muito mais além do que demônios, muito mais além do que homens, muito mais além do que espíritos, é o próprio Deus que fechou. Pastor, então me diga por que ele fechou. Porque ele precisa fazer isso que ele quer colocar em você o nome dele. Nós estamos falando sobre Jacó. E Jacó é uma pessoa que vira e mexe, se envolve conosco. Jacó é uma pessoa que já nasceu tendo que provar coisas para os outros. Ele entrou em conflito desde quando nasceu. Porque você tem, na sua trajetória de vida, você tem que provar. Eu já preguei sobre isso, eu vou repregar aqui. Você, na sua trajetória de vida, existem alguns conflitos que você tem que viver. Os conflitos da sua própria identidade. Porque você tem que lutar contra aquilo que as pessoas querem que você seja. Você tem que lutar contra o seu próprio eu interior, naquilo que você quer ser. E aí se entregar à vontade de Deus para ser aquilo que Deus quer que você seja. Jacó, ele nasceu. E quando ele nasceu, o pai olhou para ele e disse: esse será Jacó, suplantador. Ele será aquele que luta, que agarra as oportunidades e não deixa para trás. Você sabe por que o pai amou Jacó? Ele amou mais Jacó do que Esaú. Sabe por que ele amou mais Jacó? Porque o pai dele, Isaac, quando nasceu, ele foi o queridinho da mamãe, do papá. O pai não deixava ele colocar os pés no chão. Ele é o filho da promessa, é o filho da velhice de Abraão. E ele tinha um irmão mais velho, que era guerreiro, que brigava e vencia, e resistia a todo mundo na cara. Ele tinha o campeão da MMA como irmão, ele tinha um irmão brigador. Todo irmão mais novo sonha com isso. Eu sou o irmão mais velho, e talvez eu seja a maior decepção do meu irmão. Né? Porque eu não era forte, não era grande, não tinha músculo. E geralmente quando meu irmão arrumava confusão, apanhava eu e meu irmão. Então, não tinha graça nenhuma com isso. Agora imagina você tendo um irmão que todo mundo temia. Que a Bíblia diz lá em Gênesis que resistiam todos na cara e os venciam. Poxa, quem que não quer ser como ele? Isaac queria ser como o irmão dele, Ismael. Mas o pai disse: não, você não vai ser igual ao seu irmão, não. Você não vai ser coisa nenhuma. Você vai ser meu filhinho aqui dentro. Tudo bem, Abraão colocou algo muito bom no coração, disse: não, você não vai ser o que você quer no mundo, não. Você vai ser o que Deus quer na sua vida. Você é filho de promessa. Mas infelizmente dentro de nós, irmãos, entra aquela coisa do seguinte: eu quero ser alguém, aquilo que eu quero. Eu não quero ser o que meu pai quer. Eu não quero ser o que a minha mãe quer. Eu quero ser o que eu quero ser. E aí Jacó, quando nasceu, o pai falou: agora eu estou vendo meus sonhos realizados. Ele vai ser aquilo que eu nunca fui. Qual é a decepção de Isaac? Jacó não foi nada daquilo que ele queria. Isaac não era brigador. Jacó não era brigador. Não era forte, era caseiro. O irmão dele era peludo, forte, musculoso. Era a sensação no meio das menininhas. E Jacó era caseiro. Cozinhava, cuidava da casa. Era franzino. E aí Isaac olhou assim: poxa, eu amei você, mas você é minha maior decepção. Você é a minha maior decepção. Eu queria que você fosse como ele. Seu irmão não presta, mas fazer o quê? Eu queria que você fosse como ele.
E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que Jacó não queria ser Jacó. Porque quando ele começou a enganar as pessoas, é uma crise de identidade que muito cristão tem, de querer ser aquilo que ele não é. O que ele fez? Ele enganou o irmão. Aí na hora de enganar o pai, qual é a palavra que ele disse para o pai? Eu sou Esaú. Ele queria ser o irmão. E aí ele faz um monte de asneira, porque quando você não é aquilo que Deus quer, quando você fica querendo ser aquilo que você quer ser, você só entra em alhada, você só entra em besteiras, em lutas. E aí ele engana o irmão, engana o pai, engana a mãe, foge, vai até a terra do tio, engana o tio. E aí na hora que ele está voltando, ele fala, agora eu vou dar meu maior golpe, vou enganar Deus. Aí vem para a casa do Senhor e fica com aquela cara de Jacó, né? Se camuflando no meio dos irmãos, dizendo, estou enganando Deus. Estou cumprindo minhas liturgias, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Estou enganando Deus. E Deus assim, vou te pegar na esquina, meu filho, não tem problema não. Aí começa a ter um probleminha aqui, começa a ter um probleminha ali, começa a ter outro problema, e a gente está orando, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? E derrama um litro de cabeça, de óleo na cabeça do infeliz, da criatura, e nada muda, nada transforma, nada acontece, e aí já entra em crise até o sacerdote, mas Deus, o Senhor não me ungiu, por que aquilo não sai? A irmã é fiel, o irmão é fiel, por que não muda? É porque é Jacó. Está enganando Deus. Aí vai naquilo e entra naquela vida, naquela coisa, e entra um problema aqui, entra um problema ali, entra um problema depois, e aí ele vai para a oração. Agora a coisa vai ficar boa. Porque na hora que você vai para a oração, porque na hora que ele foi lutar com Deus, aquela luta pode ter sido física. Mas, irmãos, como é que você luta com Deus? Deus é espírito? Como é que você luta com Deus? Você vai lutar com Deus como? Fala para mim. Não é na oração? E eu vou dizer algumas orações, porque eu sei que o Espírito Santo vai me tomar, e Ele vai colocar na minha boca palavras que você fala. Deus, por que isso? Deus, eu não aceito isso. Deus, olha aqui, Pai, eu estou te servindo. Deus, abre essa... Deus, eu não aceito mais isso. Está na peleja. E os anjos são assim, como um lutador profissional que só fica se mexendo para cansar o oponente. Diz que ele orou, diz que ele lutou a noite toda. Agora olha aqui para mim. Essa noite simboliza a vida de muitas pessoas dentro da igreja. Essa luta simboliza muita coisa que acontece na minha vida e na sua. A luta a noite toda, por isso que o salmista diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira. Essa noite inteira, ela estende muito na vida espiritual, pode ser de dias, pode ser de meses, pode ser de anos, em que você está lutando contra o anjo só te ferindo. Só ferindo, e aí você, olha, eu vou te tocar, não me toca, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Você já cantou esse hino, você já recitou essa frase? Deus, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Ele fala, ah é? Para eu te abençoar, eu tenho que tocar em você. E como o pastor Yuri pregou ontem, ele deu uma revelação tremenda ontem. Sabe o que foi? Deus não escreve por linhas tortas. Ele não escreve em linhas tortas, irmãos. Esquece esse dito popular. Deus não escreve em linhas tortas. Ele arruma a linha, ele conserta a linha para depois escrever. Sabe quem é essa linha? É a sua vida. Deus não vai te abençoar, você com a vida, com o caráter tudo torto, não. Porque Ele não vai dar o nome dEle. Para você trocar o nome, a primeira coisa que acontece, Ele está falando de um nome.
O nome significa identidade. Como é que ele vai colocar uma identidade? Você é cristão, meu filho, merecedor do reino dos céus. Você vai morar a eternidade comigo. Como é que ele vai dar o nome se eu estou com a vida toda torta? Ele vai alinhar a minha vida primeiro. E como é que ele vai alinhar? Tocando. Aí estou lá, o anjo está lá dizendo assim, rapaz, eu vou te tocar. Não, me toca, me abençoa. Vai, rapaz, mas um toque de anjo dói. Que o Espírito Santo fale na tua vida. Toque de Deus dói, irmão. Não, eu vou falar de novo. Para quem está querendo distrair, deixar que a ave de rapina come essa palavra, não é não. Toque de Deus dói. Você pediu para Deus te tocar. Toque de Deus dói. Sabe por quê? Porque Ele toca aonde você ama. Ele toca onde você não quer que Ele toca. Ele deixa você mancando. Não, eu vou tocar, Jacó, eu vou tocar. Não, pode tocar. Porque toque de anjo pode doer, mas é bênção na minha vida. Primeira coisa que o anjo perguntou para ele foi do nome. Por quê? Por causa dessa crise de identidade. Não quer ser o que o pai quer ser o que ele quer e não quer ser o que Deus quer. Tudo bem, eu sei que seu pai, sua mãe, não é problema nenhum do pai sonhar com o filho, você tem que ser isso, quero que você seja médico, quero que você seja advogado, quero que você seja um promotor, quero que você cresça, prospere, nada contra isso, isso é muito bom e todo pai tem que fazer isso mesmo, tem que sonhar o melhor para o filho. Só que sabe qual é o erro nosso? É não olhar para os nossos filhos e dizer assim, primeiro antes de você ser qualquer coisa, seja pelo menos bom crente. Antes de você ser qualquer coisa na vida profissional, seja primeiro uma boa cristã. Tenha caráter cristão. Tenha a identidade do seu Deus. Para que você não caia naquilo que Jesus falou, de que adianta você ganhar a vida, o mundo todo e perder a sua alma. Você sabe por que ele está dizendo isso? Porque acontece aqui, olha aqui os adolescentes, porque isso é importante, porque tem muito adolescente aqui que não quer ser o que o pai quer, está metendo a boca, brigando, xingando, querendo questionar a liderança em casa. Deixa eu dizer uma palavra para você, tem muito crente que está sofrendo hoje velho, porque levantou contra a liderança em casa. Agora escuta o que eu vou te dizer. Você não quis ser o que o seu pai quis ser, tudo bem, você tem esse direito, porque ele sonhou para você coisas materiais, mas o seu dever é ser bom crente. Seu dever é ser bom crente. Porque tudo que você faz em contenda, Filipenses capítulo 2, verso 3, eu volto a pregar isso, porque o Espírito me exorta, porque tem gente aqui que tem, nem que eu tenha que bater em você, todo dia esse verso, até que você aprenda, mas isso é necessário. Tudo que você fizer por contenda, tudo que você fizer por vanglória, você se encontrará em Provérbios capítulo 27, verso 20. Assim como o inferno e como a perdição nunca se farta, assim é o coração de uma pessoa insatisfeita. Pode ter riqueza, pode ter poder, pode ter fama, pode alcançar os seus objetivos terrenos. Quando chega lá, você está infeliz. Por isso que Jesus diz, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se a sua mente está em conflito? De que adianta você ganhar tudo isso e depois você fala assim, rapaz, será que valeu a pena o preço que eu paguei? Perdi minha família, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi tudo isso. Será que valeu a pena? Minha vida está em conflito. Não adianta ganhar, eu falo assim, não adianta, são princípios espirituais. Quando você está em Deus, no reino de Deus, você constrói, você ganha coisas materiais, mas a sua alma está em paz diante de Deus. Ouça a voz do Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à sua vida nessa manhã. De que adianta ganhar tudo? De que adianta fama? De que adianta aplauso? Se eu não tenho a satisfação do prazer daquilo que eu estou fazendo.
se quando eu vou para diante de Deus, aquilo não tem prazer? De que adianta, irmãos? De que adianta você ganhar tudo e a sua alma não está em Deus? Eu estava falando ontem com o pastor falou assim: pastor, vamos juntar, nós temos um povo aqui, juntamos, fazemos uma grande igreja, subimos, nós estamos ajuntando. Assim, não, irmão, seu irmão está completamente equivocado, não é isso que nós sonhamos. Ministério Casa de Arão não aborta sonho espiritual de ninguém. Não quero que você sonhe os meus sonhos, mas não exija que eu sonhe os seus. Não estou aqui preocupado com número. Minha preocupação não é números. Minha preocupação é você entender a palavra de Deus. Minha preocupação é você olhar para esse livro e você não ser tolo. Porque o tolo, essa palavra se esconde da vida dos tolos, mas para aquele que é fiel, esse conhecimento se torna fácil. Deus revela para você. A minha maior preocupação como pastor é que você pegue nesse livro e esse livro vivo e eficaz entre dentro do teu coração e você deixa de ser carnal e começa a viver espiritualmente. E eu te virava assim: não, pastor, não, nós já estamos unidos, eu estou orando por você, pelo menos eu já tenho uma igreja onde eu posso orar. Quer vir, conhece a gente, nós conhecemos você, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, irmãos, o ministério Casa não está preocupado em usura, em dizer somos grandes, somos poderosos, temos muito. Não, nós queremos ter a certeza de tudo que nós estamos fazendo, e a certeza de deitamos o nosso coração, a nossa cabeça no travesseiro, e o nosso coração se encontra em Romanos capítulo 5 e diz: justificado pois pela fé, nós temos paz com Deus. Quem aqui precisa de paz com Deus? Levanta essa mão que eu quero profetizar. Deus, que sejam desfeitos os conflitos e que eles possam sentir essa paz que nós sentimos, Senhor, em nome de Jesus. Mas por que eu estou falando que você, quando entra nesse conflito de querer provar para os outros, você entra naquele conflito, aí você não quer mais ser, aí você tem um outro problema. Sabe qual é o problema? Você mesmo. O apóstolo Paulo em Romanos disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando uma coisa porque possivelmente ele passou por uma sessão de tortura da época antiga. Quando ele fala do corpo dessa morte, é que quando um condenado estava preso, havia uma tortura em que eles amarravam um cadáver junto com ele e deixavam aquele cadáver apodrecer, amarrado. Então, onde ele andava, ele teria que arrastar um cadáver. E ele ficava olhando para aquele corpo ia morrendo, apodrecendo aos seus olhos. Muitos morriam de loucura, outros de doença. Sabe o que é o corpo dessa morte? O que está dentro de ti. Por isso que ele fala: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem é que vai me livrar disso? Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando eu quero ser apenas o que eu quero, o corpo dessa morte vive comigo. E aí eu fico no conflito, porque eu fico arrastando um corpo morto. E embora eu tenha coisas que satisfaçam os olhos das pessoas: rapaz, você tem um bom carro, rapaz, você tem um bom apartamento, rapaz, olha, Deus te prosperou, rapaz, você conseguiu, mas dentro de ti você vê uma insatisfação. É o corpo dessa morte. Mas graças a Deus que Paulo escreve logo debaixo desses versos, diz: graças dou a Jesus Cristo, que me livrou da morte. Porque eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade já não é a minha, é mais sim a dele. Não sei se você está entendendo isso. Pare de viver os sonhos dos outros. Pare de querer viver os seus próprios sonhos. Sonhe e vive os sonhos de Deus. Porque Jacó está brigando lá com o anjo, não sei o que, vai qual é seu nome? Meu nome é eu mesmo.
Meu nome é a minha vontade. Meu nome é a forma como eu adoro a Deus, do meu jeito, da minha maneira. Pastor, eu não concordo, discordo de algumas coisas que o senhor está pregando em cima, porque eu penso da minha forma, eu adoro Deus do meu jeito, da minha maneira. Você está equivocado. João escreveu as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 8. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como eu penso, não é como eu acho, não é como eu imagino, é como está escrito. Tem um parâmetro. Eu tenho que entrar aqui nesse livro e entender o que ele diz. Então eu tenho que seguir segundo o que está escrito. Não é como eu penso, não é como eu imagino, é como está escrito, porque ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ou seja, mudança de caráter, fluirá de dentro para fora um rio que jorra para a vida eterna. Por que você acha que em Pedro capítulo 2, verso 9, quando diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para quê? Para anunciar. O quê? O que é para mim anunciar? As virtudes. Que virtudes? O poder de Deus, a virtude de Deus, o caráter de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que nós somos chamados. Você não foi chamado para sonhar o seu sonho. Eu não fui chamado para sonhar os meus sonhos. Eu queria ser tudo, menos pastor. Mas eu queria, quando eu era no mundo, me chamava, o doidão, o malucão, o cabeça, não sei o quê, o doidão. Aí eu aceitei a Cristo. Aí voltaram a me chamar de Edu, Dudu, que era como meus pais me chamavam. Mas quando eu fui revelado no Espírito, tem gente que não entende esses termos, eu vou ter que... Agora já não se prega mais isso, mas a gente é revelado, irmãos. Quem é revelado no Espírito sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você é revelado no Espírito, eu falo assim, você não é Dudu coisa nenhuma. Seu nome é Pastor Eduardo Ramalho, meu filho. Sacerdócio real. Você é um sacerdócio, você pertence a um reino, e você prega pelo um rei. Você é apenas o arauto da boca do teu rei. E o teu rei ele tem outros parâmetros. Você quer uma prova disso? Quando Jesus está sentado diante de uma porta, e ele está pregando a respeito de um jovem rico, que achou que podia comprar o reino de Deus com dinheiro. Logo depois não vou pregar sobre o jovem rico, que isso é uma outra pregação, fica para o próximo sermão, mas deixa eu dizer o finalzinho. Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele não está dizendo que um rico não pode ir para o céu. Ele não está dizendo isso. É que se você não entende as coisas espirituais, você fica achando que o rico nunca pode ir para o céu. Não é isso que ele está falando. Você tem que saber que Jerusalém tinha várias portas. A porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta dos cavalos. E Jesus estava nas portas dos camelos. Ele estava sentado dando ensinamento em frente às portas onde entravam os camelos com mercadoria. Às 6 horas da tarde se fechavam as portas. E aí abria uma portinhola que chamava agulha. E aí o camelo tinha que se ajoelhar, tinha que tirar as suas bagagens, ele tinha que entrar de joelhos pelaquela porta. Nada difícil para um camelo, mas para um homem é. No reino de Deus, você não entra soberbo. Você não entra arrogante. Tem muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas e já aconteceu, e muitas vezes eu identifiquei isso. Foi Deus, o diabo está se levantando contra mim. Eu falei assim, não é o diabo não, filho, é que você está com o nariz um pouquinho empinado, quebra esse nariz aí. Foi Deus, não sei, aí, porque se você quer uma prova disso, irmãos, eu te exorto a ler todo dia Provérbios. Provérbios 11, verso 1 diz assim, olha, quando vir a soberba, o orgulho, virá também contra ti a afronta. Está soberbo, tem afronta. E não é o diabo, não.
Aí tem muita gente, não, pastor, o diabo se levantou, o diabo... Aí tá bem, a gente está orando e o diabo nunca que sai. Mas que diabo é esse que não respeita o nome de Jesus? Não é o diabo. Aí sabe o que você encontra? Soberba, orgulho dentro do coração do irmão, da irmã. Aí está lá e está levando na cabeça, mas não desce. Está comendo grama, mas está lá. Está lá assim, não consegue dizer 3 palavras. Eu errei, me perdoa, por favor, me ajuda. Não sabe dizer, e aí está lá. E está caindo em Provérbios 11, 1. Se você quer entrar no reino de Deus hoje, aprenda uma coisa. Primeiro, o açoite é para as costas do tolo. Se a vida está te batendo, só existem 2 coisas. Ou você está apanhando porque você é justo demais, ou você está apanhando porque você é tolo demais. Porque a Bíblia diz que tudo bem, você pode até apanhar, sendo justo, mas Deus vai entrar nessa causa e vai passar um bálsamo, vai levantar alguém para passar um bálsamo, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te levantar, e você vai ver que aqueles açoites te levaram para uma vitória. Agora, se você é tolo, você apanha de dia, de tarde, de noite, passa mês, passa ano, você está na madrugada apanhando de Deus, e o anjo só está socando você, só está batendo em você, e você está lá, não, me abençoa, Deus me abençoa. Mas por que Deus está me batendo? Porque é assim que Deus abençoa você. Primeiro Ele bate na tua carne, tira o teu orgulho, para depois mudar o teu nome. Isso é o que Ele faz. Ele pergunta para nós: qual é o teu nome? Para ver se nós temos coragem de dizer. A maioria de nós não temos coragem de dizer. Nós preferimos entrar num cavalo de batalha com Deus e não, Deus, eu dou dízimo. Deus, eu estou ali, ó. Mas não tem coragem de vir para o altar, Senhor, eu errei. Pequei contra ti, Senhor. Meu nome se chama erro. Meu nome se chama falha. Meu nome significa, Pai, coisa que não presta. Culpada que sou eu. Quando nós olhamos para nós mesmos, olha aqui para mim. Eu sei que essa palavra não está te dando muita voz, mas isso mesmo, eu estou abalando seus alicerces. E eu espero que a tua casa caia hoje, mas que seja reconstruída na presença de Deus. Deus está nos perguntando: qual é o seu nome? Vai, me diga o teu nome. Aí só o que ele fez, ele aplicou Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que quer ser duro, aquele que quer pagar para ver, aquele que quer fazer as coisas, nunca prosperará. É o que está escrito lá, irmãos. Isso é princípio bíblico. Não brigue comigo, brigue com a Bíblia. É o que está escrito. Se você confessa, por que eu tenho que confessar, pastor? Eu já disse e vou voltar a dizer, porque o mundo espiritual precisa ouvir. O mundo espiritual, porque Satanás é o acusador dos irmãos. Ele vai acusando, ele não confessou, ela não confessou, ele não se arrependeu, ele não quis, ele está lá. Então, se você não confessou, fica ainda a sentença. Mas a partir do momento que você chega diante de Deus e fala: Senhor, meu nome é isso, eu errei, eu fiz isso, eu me arrependo, Senhor. A misericórdia instantaneamente te alcança. Porque na hora em que ele disse o nome, eu disse: não, você não vai chamar mais isso, não. Você não vai mais sonhar os seus sonhos. Você não vai ter mais crise de identidade. Você não vai ser nem o que sua mãe e seu pai quer. Você não vai ser nem o que você quer. A partir de agora, você é Israel. E eu te darei o meu nome. O nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a nova de Jerusalém que desce do céu. Eu te darei o meu novo nome. Deus precisa trocar o teu nome nessa manhã, meu irmão. Não, Senhor, eu fecho os meus olhos para pregar, Senhor. Toma a minha vida, Senhor, e que o teu Espírito fale. Que a linguagem que eu use, Senhor, Deus, não seja carnal, mas sim espiritual.
Que os carnais, Senhor Deus, se perturbem. Que os carnais, Senhor Deus, sejam neutralizados. Que os carnais, Senhor Deus, Pai, se entreguem à sua própria carnalidade. Mas aqueles que estão no Espírito recebendo a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito fala na profundidade. Deus precisa trocar o Teu nome. Deus precisa trocar o Teu nome. Deus precisa trocar esse nome de derrota, esse nome de pessimismo, esse nome de cosmiseração, que você só se julga ser a vítima. Deus precisa trocar esse nome. Deus quer nessa manhã dizer: deixa eu trocar o teu nome, deixa eu dar o nome de vitoriosa, deixa eu dar o nome de príncipe, de princesa, deixa eu dar o nome de vencedor, daquele que lutou com Deus e prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Porque ele se encantou, ele entrou pelo caminho da obediência, ele confessou seus erros, por isso que ele prevaleceu. Por isso que a Bíblia fala: você lutou com Deus e prevaleceu. Então levante essa mão e deseja que Deus troque o seu nome. Vá, começa a dizer: Senhor, troca o meu nome. Sim, muda a minha história, muda o meu nome nessa cidade, muda o meu nome, Senhor Deus. Não me deixa mais eu ver para aquele nome pejorativo de derrota. Sim, deixa Deus mudar o teu nome. Porque Raquel, quando estava tendo Benjamim, e ela estava morrendo, sofrendo, uma mulher fiel, ela disse: vai nascer essa criança, filho da minha filho de uma vida que não presta. Jacó virou para assim: nem pense nisso. Nasceu de você o filho da minha força. Não aceita esse filho de derrota, esse nome de derrota, não. Nasceu aqui, ó, um filho daquele que luta, filho da minha destra. Deus trocou o nome de Pedro, Deus trocou o nome de Abraão, Deus trocou o nome de Sara. Deus precisa trocar o teu nome espiritual. Deus tem que trocar o nome de pessoas aqui, meu irmão. Então peça para Deus: Deus, troca o meu nome, troca esse nome, porque eu não quero mais viver os meus próprios sonhos. Eu preciso parar com essa crise de identidade. Para de ficar correndo pelos caminhos que Deus não vai estar lá. Esse é o mal. Tem gente batendo em porta que Deus nunca vai abrir. Pastor, não diga isso, senão nunca mais eu venho na igreja. Eu vou te perder como ovelha, mas eu tenho que dizer. Tem gente que quer bater em porta que Deus nunca vai abrir. Tem gente que quer traçar caminho, nunca passou por lá. Tem gente que quer firmar contratos com Deus e aliança com Deus, que Deus nunca irá firmar. Porque Ele não pode negar isso aqui, irmão. Deus não pode negar a sua palavra. Reveja os seus conceitos, reveja o que você está fazendo. Deus, se você está em Filadélfia, eu sei que você tem essa característica, porque você sofre. Pastor, mas por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque depois que Deus muda o nome, Ele muda o andar. Ele muda o nome espiritual. E quando você anda, as pessoas falam assim: olha, a barba é de Jacó, a roupa é de Jacó, mas o andar não é mais de Jacó. Andar significa trajetória de vida, caráter, como as pessoas te veem. Pastor, não me importa o que você fez, irmãos, quando você pôs o pé antes daquela porta. Me interessa o que vai ser agora, depois que você levantar dessa poltrona e fazer uma oração e sair. Eu não estou preocupado se você vai dar glória a Deus, se você vai chutar a cadeira, rolar, sapatear, falar em línguas estranhas. Eu até queria que você fizesse isso, porque eu sou pentecostal, mas eu não estou iludido com isso, irmão. A pregação não é medida pelo barulho que você faz, mas sim pela mudança do seu caráter. Você quer saber se a minha pregação dessa manhã está mudando, está fazendo algo espiritualmente, está sendo valorosa no reino espiritual? É se você sair daqui mudado. Se você sair daqui mudado, eu estou feliz, porque eu alcancei meu objetivo. A palavra quebrou os seus alicerces, firmou outras coisas. Depois que Ele muda tudo isso, Ele precisa colocar um novo nome. Quando Ele muda um novo nome, Ele fala assim: mas eu te farei também, sabe o quê? Coluna. Você tem que ser uma coluna de Deus.
A coluna só serve por duas coisas, ou para embelezar ou para sustentar, ou as duas coisas. Eu já preguei aqui, vou voltar a pregar também sobre as colunas do templo de Salomão, Jaquim e Boaz. Ele estabelece, ele sustenta. Se Deus te estabeleceu como filho dele, ele tem a obrigação de sustentar, sim, ele vai sustentar. Sabe por quê? Porque você o honra. Porque Deus não estabelece filhos de desonra. Para filho de desobediência, cai a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, se você quiser arrancar, arranque mais essa página da sua Bíblia, tá bem? Pode arrancar, os que acham que Deus abençoa filho desobediente. Arranque Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 5. Você arranca essas páginas e jogue fora. Porque está dizendo que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E se você quer viver as desobediências, você pega Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, ele vai falar o que é que acontece na vida de gente desobediente. Fica só uma dicasinha para você ir lá buscar em casa, tá bem? Aí você vai ver, você trabalha, mas não vai desfrutar do seu fruto. Você vai se levantar pela manhã dizendo, nossa, por que a noite acabou? Você vai chegar no final do dia e falar assim, ai, por que o dia acabou? Você estará sempre insatisfeito com tudo. Você amará uma pessoa e outra pessoa dormirá com ela, casará com ela. Tudo fruto de desobediência. Aí você lê depois em casa, quem sabe o Espírito Santo. E outra, eu, o Senhor, colocarei sobre ti um espírito de perturbação e de loucura. Agora me diz uma coisa, se você fosse o pastor da igreja. Chega uma pessoa dessa na igreja louca. Você está consagrado. Você ora. Você põe o óleo ungido na cabeça dele. Você ora, você expulsa. Você dá nome. Porque o poder não está no nome de Deus, mas está no nome de Deus sobre a vida do homem. Você expulsa e não sai. Como é que você vai expulsar uma coisa que o próprio Deus pôs? É o que está aqui, porta que eu fecho, meu irmão. Só eu abro. E eu quero profetizar que nessa manhã, irmãos, as portas que Deus fechou na sua vida, Ele vai voltar a abrir. Quando ele fala das colunas, há uma história, eu já contei sobre o que aconteceu em 2 Samuel capítulo 10, quando Davi foi brigar lá em Zobar com um rei chamado Adedezer. Adedezer é um título, não um nome, é como faraó, é como aquilo, tudo. Ele chegou lá, ganhou de Adedezer, pegou todo o cobre, pegou todo o bronze e levou para Jerusalém. Só que ele pegou as peças. Pegou uma cadeira de bronze, uma mesa de bronze, um pedestal de bronze, uma maçaneta de bronze, e levou, jogou tudo para lá. E ele está lá, amontoando tesouros. O que eu vou fazer com esse cobre? O que eu vou fazer com isso? Aí ele tem a brilhante ideia, assim, vou fazer um templo para Deus. Deus olhou para ele assim, você até pode desejar isso, mas você não vai fazer. Por que eu não vou fazer, Deus, se eu sou o homem segundo o coração do Senhor? Por que eu não vou fazer um templo para o Senhor? Eu não estou entendendo. Quem sou? Eu não sou o homem segundo o seu coração. É, mas você não vai fazer isso para mim. Porque edificar um templo, meu irmão, você tem que ter santidade. E você não pode edificar nada com Deus com sangue nas mãos. Você pode ser uma pessoa que ama a Deus em tudo, mas tem coisa para o altar. Quer subir para o altar? Aprenda a viver aquilo que Ele quer. Ele falou, não, Davi, você é muito bom crente, mas para o altar, meu irmão, você não serve não. Você é muito bom crente, amo você de paixão, você é muito bom, mas altar, não. Altar você não serve. Você não vai edificar isso não. Aí Davi morre, assume o filho, Salomão. E aí Salomão falou, o que eu vou fazer? Meu pai me deu essa arquitetura toda, vou ter que criar também, vamos fazer isso também. Aí ele fala, poxa, mas está muito bonito isso aqui. Agora eu vou fazer a frente do templo. Aí tem um pórtico gigantesco. Ele fala, me põe só 2 colunas. Rapaz, como é que ele vai sustentar? Há historiadores que dizem que realmente aquelas colunas eram, aquele templo, aquele pórtico gigantesco, aquela entrada do templo, era sustentado realmente pela mão divina de Deus, porque nenhum pórtico daquele tamanho poderia ser sustentado por 2 colunas tão longas. Mas também há outros historiadores que havia um vão, dizem que havia um alçapão embaixo, assim, em que, na verdade, quem sustentava era todo o alicerce do prédio.
E que aquelas colunas só serviam para embelezar. Mas independente disso, o importante é o que ele fez. Ele vai lá e pega o cobre, que Davi ganhou lá em Zobar, da vida de um homem que tinha o título de Adedezer, que significa o meu espírito me ajuda. Você sabe o que é isso? Humanismo. Enquanto você ficar dizendo, não, eu vou brigar do meu jeito, vou fazer da minha forma, sabe o que você está dizendo? Você não está dizendo, você não adora Jesus Cristo, você está adorando Adedezer. Porque você está simplesmente dizendo que vai fazer da sua maneira, da sua forma, do jeito que você quer. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus ainda faz? Ele pega toda essa história espiritualmente para nos dizer o seguinte: antigamente você morava em Zobar, você era coisas de Zobar, peças de Zobar que simbolizam o mundo. E ele vai lá, o Davi espiritual, Jesus Cristo, te tira do mundo e te coloca pela cruz na igreja e te batiza dentro da igreja, unindo novamente o homem a Deus através da cruz. Só que quem disse para você que estar na igreja já está mudado? Porque existem duas fases dentro da igreja: a de transformação e de aperfeiçoação. Tem gente aqui sendo transformados e tem gente sendo aperfeiçoados. Vou explicar de novo. Tem gente aqui, não estou pegando para quem não está, não. Eu não sou desse tipo assim, não, é assim, quem não está aqui, fulano, não. É para quem está aqui. Para você, essa palavra. Tem gente dentro da igreja que precisa ser transformado. E outros que precisam ser, depois de ser transformados, serão aperfeiçoados. Como é que ele transforma? Ele nos tira do mundo, nos coloca na Jerusalém, na igreja dele, e nos deixa lá. Aí você está aqui, tudo bem, está dentro da igreja, mas tem a forma de Zobar, tem as vestes de Zobar, tem as mentes de Zobar, tem a forma de Zobar, tem as características, o caráter de Zobar, ainda está com o formato de Zobar. E aí onde entra o conflito? Está em Zobar, está dentro da Jerusalém e quer transformar Jerusalém em Zobar. Não, eu quero, o altar tem que ser diferente, olha, tem que pôr aqui um house, tem que tirar, tem que colocar o jogo de luz, tem que transformar a igreja numa boate, para Deus me aceitar, porque meu filho não quer mais aceitar Deus, Deus é que tem que aceitar ele. Aí o que Deus faz? Deus pega e fala, vamos mudar isso aqui? Vamos. Como é que a gente vai mudar? Você chama Urão. Quem que é Urão? Urão de Tiro. O rei não, o artesão. O que ele vai fazer? Faz um rio de fornalha. Você sabe o que é um rio de fornalha, irmãos? Você já parou para pensar em você ser lançado num rio de fornalha? Põe brasa, põe fogo, joga a maçaneta de Zobar lá dentro, joga a cadeira de Zobar lá dentro, joga o irmãozinho lá de Zobar lá dentro, e aí o fogo está pegando. Aí Isaías 48:10, repete comigo, Isaías 48:10. Está na minha vida. Deus te formou na fornalha das aflições. Você está entendendo por que você está sofrendo? Você está entendendo por que há dificuldades? Porque Deus precisa formar você. E aí ele joga a gente dentro de uma fornalha e a gente começa a derreter. Aí eu não quero ter comunhão com o irmão. Eu estou ali todo brigadinho, todo, como diz na minha terra, empinado a carroça. Aí eu vejo meu pé derretendo e o pé dele também derrete. E o sol e começa a queimar. E aí vai começando. Quando eu começo a ver, eu estou me misturando com ele. Aí a koinonia acontece. Koinonia significa comunhão. Que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, eles viveram na intensidade. Eles eram um só. Eles pensavam da mesma maneira, falavam da mesma fala, agiam da mesma forma. Eles eram um só. Quem olhava para um, vinha todos. Por isso que eles receberam o nome de cristãos. Porque eles eram iguais a Cristo. Se transformaram tudo num só.
Aí o que Salomão faz? Pega aquele cobre todo derretido, depois que está todo mundo unido, ele pega assim, agora vamos fazer, vai sustentar a coluna? Não, a coluna quem sustenta é Deus. Mas deixa eu embelezá-la. Com o quê? Com o cobre. O cobre simboliza a humanidade, irmãos. Números capítulo 21, quando o povo estava mal com Deus, pecaram, ele dá uma ordem. As serpentes estão matando eles. Constrói uma serpente de bronze. E levante. E todo aquele que olhar para aquela serpente viverá e não morrerá. Aí João capítulo 3, Jesus dá a revelação, porque o bronze e o cobre simbolizam a humanidade. Quando se levantou aquela estátua de cobre, ele estava dizendo, virá um. Deus virá como humano, como algo que não tem valor, de pouco valor, cobre ou bronze, mas ele virá de uma forma humana. Por isso que João capítulo 3 diz assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que manifestou a sua graça através do seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o que ele faz? Ele pega esse cobre e começa a colocar nas colunas de Deus, do templo de Deus. O cobre não sustentava as colunas. Assim como você não sustenta a obra de Deus. Quem sustenta a obra é Deus. Deus te usa. Deus te usa. Quando as colunas estão assim, as colunas não são sustentadas pelo cobre, o cobre só serve para embelezar-nos. Deus só quer usar a sua vida para mostrar a glória dele. Só para isso. É só para as pessoas dizerem assim, Deus é maravilhoso. Ele olha para a sua vida assim, há Deus na vida dela, há Deus na vida dele. E aí quando a coluna está toda colocada, sabe o que acontecia? Era uma das maiores maravilhas do mundo. Você vê o amanhecer do dia na frente do templo. Sabe por quê? Porque quando os primeiros raios solares batiam naquele templo, naquelas colunas, eles pareciam 2 sols gigantes que refletiam sobre toda Jerusalém. Então quando você abria a sua janela, a luz das colunas brilhava dentro da sua casa. E era um dos maiores espetáculos da época. Você vê os primeiros raios solares batendo sobre que de longe você vê o esplendor brilhando. Apocalipse diz que ele é o sol da justiça. É ele que brilha, é ele que é o sol. Mas Pedro olha e diz, numa geração corrompida de trevas, vós sois como astros que brilham no meio das trevas. Nós refletimos o brilho dele. Então se o brilho dele não está refletindo em você, então é seu brilho que está brilhando. Então esquece esse brilho. Deixa o brilho dele brilhar. Nós apenas refletimos aquilo que ele é. Não sou eu, é ele. É ele. Sua felicidade se encontra nele. Sua vida é completada nele. Seu relacionamento conjugal, seu namoro só tem fidelidade se ele estiver lá. Porque se ele não estiver lá, se prepare para os conflitos, se prepare para as dívidas, para as dúvidas, para as brigas, se prepare para os divórcios, se prepare para as afrontas, se prepare porque ele não está lá. Porque na hora que ele está, você até tem luta, você até tem problema, você até tem dificuldade, mas ele te sustenta. E às vezes a pessoa pode até te largar, pode até te abandonar, mas ela tem que te abandonar porque ela não suporta ver a luz de Deus na sua vida. Eu quero terminar por aqui.
Ao que vencer, eu farei coluna do meu templo, do templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Meu irmão, quando você fez uma aliança com Deus, é para sempre. Eu não me conformo, pessoal, vou largar Cristo. Rapaz, vai largar Cristo. Não acredito mais em Deus. Não, na verdade, você nunca acreditou. Ah, não, eu não confio mais em Deus. Não, você nunca confiou. Meu irmão, porque quem conhece Deus, nele confia. Independente do que você passa. Independente se você tem ou se não tem, você continua confiando nele. Nunca sairá. O dia que eu aceitei a Cristo, eu não entrei para ganhar, irmãos. Eu estou agora quebrando isso na sua vida. Não venha para cá querendo ganhar. Porque no reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Se você está perdendo, é porque você está retendo. Então dê para Deus, porque tudo que você dá para Deus, Deus te dá de volta. Tudo no reino de Deus é isso. Você tem o que dá e perde o que retém. Por isso que quando você entrega para Deus, Ele passa a ser seu. Você é de Deus e Deus é seu. E aonde Deus está, irmãos, você pode dormir com lacraias, com bicho, no meio do mato, mas Deus fala assim, eu vou dormir aqui com você. Ah, você pode não ter um travesseiro, não tem problema, põe a cabeça na pedra que eu abro uma janela lá no céu e põe uma escada e você começa a ver anjos subindo e descendo na tua presença. Você pode até entrar no meio das covas dos leões, mas não tem problema. O leão fica quietinho. Sabe por quê? Ele sabe que a quem você pertence. Você pode até entrar na fornalha, andar no meio da fornalha das aflições, dos problemas, mas você tem a convicção de que o seu Deus está com você. Eu não saio dele. Deus está te colocando como coluna no templo dele e diz, nunca sairá. Então se você já tem um novo nome, se você já é coluna, então fique de pé comigo que eu vou começar a profetizar e liberar aquilo que Deus falou. Eu sei, Deus te conhece, Deus sabe as obras de cada um aqui, Deus sabe as minhas obras, Deus sabe as suas obras, Deus sabe tudo que você já fez para Ele. Deus sabe, é o que diz no verso 8. Eu sei as tuas obras. Ninguém precisa de propaganda. Quem faz seu marketing é Deus. Eu sei o que você tem, eu sei o que você fez. Eu conheço as suas obras. Seu marqueteiro não é Duda Mendonça. Seu marqueteiro se chama Jesus Cristo. É Ele quem faz a sua propaganda e marketing. Eu conheço as suas obras. E eu pus diante de ti, sim, filho, uma porta. Eu quero liberar essa palavra que é uma porta aberta no mês de março na sua vida. Sim, é uma porta pequena, sim, é humilde. É humilde, sim. Se você é orgulhoso, orgulhosa, tudo bem. Vai atrás das portas largas e morra no meio delas. Mas para aquele que é fiel, tem uma portinha ali. Sim, uma portinha com a portinhola das portas dos camelos. Onde você terá que deixar suas bagagens. Porque no reino de Deus você não entra com bagagem, meu irmão. Você não entra com nada. Você vai ter que se ajoelhar. Dizer para Deus, eu me humilho na tua presença, Senhor. E nessa porta eu só entro de joelhos na tua presença, porque é o caminho que o Senhor me abriu para mim. E tem gente aqui que está entendendo o que eu estou falando. Assim, há uma porta aberta para você. Mas a chave dessa porta se chama humildade. Senhor, eu coloquei uma porta assim, diante de alguns que aqui estão, em que portas que ninguém pode fechar. Sim, eu conheço o que você é, eu sei quem você é. Você tem pouca força, nessa semana você disse, Deus, não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Deus, até quando, Senhor, eu terei que suportar isso? Essa resposta que Deus manda te dar, eu sei que tu tens pouca força, mas não negou o meu nome. Se você não negou o nome do Senhor até agora, meu irmão, não negue não. Levante sua mão, porque essa porta está sendo aberta. Eu coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar.
Sim, tu passarás, diz o Senhor. Quando a humildade chegar no teu coração, você se humilhará. Sim, falará que nem Ana, mesmo sendo afrontada, mesmo sendo xingada pelo sacerdote. Ela simplesmente disse: não, Senhor meu, não tenha a tua serva como filha de Belial, mas na multidão dos meus desgostos tem me apresentado diante do Senhor. Ela, sem saber, está aplicando o que Pedro dizia e Tiago também. 2000 anos, quase 3000 anos depois, ele começou a dizer: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele no seu tempo te exaltará. Porque Deus dá graça ao humilde, mas Ele abate os soberbos. Ele está dando graça para você nessa manhã. Sim, como coluna Ele te sustenta. Está liberado agora no ano 2013 que o Senhor te sustentará. A tua fé será fortificada a partir de agora. A tua fé será fortificada na presença de Deus pela palavra dEle. O Espírito Santo irá te revogar como herança eterna dEle e não permitirá que nada te abale, porque você é a coluna no templo de Deus. O nome dEle está sobre a tua vida. Você não sai mais no teu nome, você sai em nome daquele que é poderoso para colocar os céus e a terra debaixo dos cabelos dos seus pés. Ele é poderoso. Poderoso para isso. Isso. Chore, cobre de Jobá. Deixa o Espírito Santo te purificar, meus irmãos. Não. Eu louvo a Deus porque eu sei que Deus está trabalhando em corações aqui, meu irmão. Não me importo com a multidão, não me importa se tem 2 ou 3, o importante é que se Deus está aqui, meu irmão. E eu sinto a presença do meu Senhor. Caráteres estão sendo transformados aqui. Achará. Olha o Senhor por um minuto. Eu te dou esse tempo de adoração. Se tem um momento que você tem que orar, é agora. Se o Espírito Santo falou ao teu coração, mostrou os seus erros, porque quem convence não é o pastor. Se o Espírito Santo convenceu os seus erros, comece a orar a Ele. Fale com Ele. Fala com Ele, se reconcilie com Ele. Se reconcilie com Ele, irmãos. Viva Romanos 5, sim. A sua tribulação vai te provocar esperança, paciência, sim. Sim, a tribulação vai te trazer tudo isso. Mas a certeza de que você tem a paz com Deus, isso é acima de todas as coisas. Não tenha mais crise de identidade. Saiba quem você é no reino espiritual. Seja próspero no espírito e você desfrutará no material. Ore ao Senhor. Se eu estivesse orando, se eu estivesse pedindo para você dizer assim: clama aí pela uma bênção material, você está parecendo uma metralhadora aqui dentro. Sabe por que você está sussurrando? Porque nós temos vergonha de dizer que erramos. Temos vergonha de clamar em alta voz: Senhor, me socorra. Senhor, me ajuda. Senhor, me faz mais crente. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais crente, Senhor. Sim, eu não quero viver parte da tua palavra, eu quero viver ela toda.
Pare de pegar a Bíblia apenas versos que te favorecem. Pegue os versos que te façam transformar. Porque depois que você é transformado, você vai viver Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele não vai terminar, não. Ele vai aperfeiçoar. Enquanto ele não olhava assim, tá bom, nada. Ele pode ficar melhor ainda, vou melhorar aqui. Porque a vara que produz fruto, diz João, capítulo 17... Sim, aquela que dá fruto. Essa é que eu podo. Não é a que está dando fruto, não. A que não está dando fruto eu deixo crescer. Mas a que está dando fruto, essa eu podo. Essa eu podo para dar mais fruto. Deus está podando você, mas é porque Ele te ama. Deus está te tocando, Deus está te fazendo, Deus está te fortalecendo. Isso. Sim, põe a mão sobre a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração. Se você quer ajoelhar, ajoelhe. Se você quer abraçar alguém, abrace. Se você quer buscar alguém em cima, faça alguma coisa. Sim. Entre num culto espiritual. Deus jamais vai escrever uma nova história na sua vida sem antes arrumar as suas linhas, aplumar os seus caminhos. Depois que Ele vê o caráter dele em você, aí você pode ter certeza de uma coisa: o material chegou, a bênção está sobre você. Senhor, estou entregando, Senhor Deus, a igreja nas tuas mãos. Cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, Senhor. Porque eu sei que ninguém pode resistir ao Senhor. Pode até resistir às minhas palavras, pode até resistir, Senhor, Pai, dos nossos sermões, mas não pode resistir às nossas orações, Senhor. Não pode resistir o teu toque. Independente, Senhor Deus, se eles não quererem ouvir, Senhor Deus, e nem dar crédito a essa pregação, eu sei que o teu Espírito está falando. E há pessoas aqui, Pai, que começarão a ter surpresas em casa. Sim, há pessoas aqui que serão transformadas, aperfeiçoadas, eu acredito nisso, meu Deus. Agora nos fortalece em Deus. Quero te render graça porque realmente o Senhor nos fez, Pai, um povo adquirido para anunciar as suas virtudes. Oh, Senhor, brilhe em nós o teu brilho, Senhor. Tira o meu nome, apaga o meu nome, Senhor Deus. Pisa no meu nome, Senhor Deus. Mas jamais retire de mim o teu Espírito. Jamais retire de nós, Pai, a tua presença. Eu te louvo, Senhor Deus, porque aqui eu sinto a tua presença. E eu sei que há pessoas aqui que podem fazer um coro comigo, dizer amém, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está trabalhando, Senhor. E eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado pessoas aqui em grandes provas. Não são provas pequenas, não, são grandes lutas. Provas que até parece que estão cortando a sua carne, aguando o seu sangue, derretendo os seus ossos, de tanta luta, abatendo o teu espírito. Mas você não caiu e não pereceu, porque com uma mão forte Ele te sustenta. E eu quero profetizar que essa luta vai passar. E um novo tempo virá na sua vida. Essa semana toda nós cantamos um hino que dizia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que uma coisa nova Jesus vai fazer na sua vida. O culto já acabou, irmãos. Eu quero que você tire seu dízimo, sua oferta. Mas antes de você entregar seu dízimo, sua oferta, quero que você feche seus olhos e profetize isso. Uma coisa nova Deus vai fazer na minha vida. Uma coisa nova Deus vai fazer na minha casa. Uma coisa nova Deus vai fazer. Pastor, que coisa nova? Eu não sei. Uma coisa nova Ele vai fazer.
Sim, uma coisa nova Ele está fazendo na vida dos irmãos. Uma coisa nova, Senhor. Levante o seu dízimo, levante sua oferta em fidelidade a Deus. Não tema o devorador, não tema esses demônios, não, porque quem te sustenta é o Senhor. Se mostra para as pessoas assim, o meu Deus não é mamon, não. O dinheiro não me domina, mas eu em submissão, eu entrego meu dízimo nesse Senhor, está aqui, Senhor, em amor, em dedicação. Eu te adoro com as minhas finanças aqui, Senhor. Eu te adoro. Levante suas mãos, consagre o seu dinheiro, Senhor. Agradeça a Ele porque Ele é o mantenedor das suas finanças. E a certeza de que nada te faltará, irmãos. Sim, para o mês todo, para o ano todo, pela tua fidelidade, virá sobre ti uma coisa nova na tua vida. Jesus vai fazer. Declare na primeira pessoa, diga que uma coisa nova na minha vida Deus vai fazer. Uma coisa nova Em minha vida, Jesus vai fazer. declare isso, isso é profético, isso é profético. Uma coisa nova na minha vida, Jesus vai fazer. toca na vida da pessoa que está fazendo assim, uma coisa nova na sua vida, Jesus. Uma coisa nova em tua vida, Jesus vai fazer. Uma coisa nova, uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. levante sua mão, eu quero ver a igreja adorar. Uma coisa, nova isso é profético. neste tempo, Jesus vai fazer. Isso é profético, profético. Levante sua mão e diga lá, uma coisa. Nova Levante suas mãos. neste tempo, Jesus, Jesus eu estou profetizando sobre você vai que Jesus vai fazer. fazer. Sim, levante sua mão, declare isso. Uma coisa nova. Nova